Essa é uma mensagem rápida que eu decidi gravar enquanto eu fazia os meus estudos hoje. O que apareceu para mim hoje foi Jonas. E a mensagem foi bem forte, bem bonita. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos a discussão sobre o livro que menciona Jonas, sobre o livro que discute Jonas, nós ouvimos dizer que Jonas foge da sua tarefa por conta de medo. Só para contextualizar, Jonas recebeu ordens de Deus para atuar como profeta. Ele tinha uma mensagem para entregar a Nínive, exigindo seu arrependimento, do contrário, Deus destruiria a cidade. Jonas, no entanto, resolve que vai fugir. E a tese original que surge é a de que Jonas teria fugido por medo dos ninivitas, já que os ninivitas eram um povo aguerrido, um povo bastante brutal, e eles tinham em várias ocasiões entrado em luta contra os hebreus, inclusive levando os hebreus à escravidão. Por isso ele tinha fugido para Tarsis. Aí existe toda a história, todo o jogo de consequências, em virtude dele tomar um navio e, em virtude da ira divina, esse ingresso dele no navio fez com que a viagem se tornasse muito ruim, muito difícil, e os próprios marinheiros, os próprios companheiros de viagem de Jonas, começam a procurar quem era o ofensor, como todo mundo bem lembra. E aí, o Jonas acaba declarando que ele é o ofensor, não querendo prejudicar os demais, fala, olha, podem me jogar para além das amoradas do navio, me joguem no mar, porque sou eu o culpado, eu enfureci meu Deus. E aí a gente vê toda a história em que Deus literalmente faz com que Jonas passe pelo auge do desespero, sendo engolido por um peixe, por um monstro marinho na realidade, e ele acaba sendo depois libertado só para que ele possa cumprir a tarefa dele. Mas eu quero me concentrar sobretudo em Jonas 4. Eu quero ir diretamente para o final do livro. Mas por que isso? Porque ali nós vamos discutir a ira de Jonas, e ali parece que se revela uma segunda interpretação possível do texto. É exatamente essa interpretação que eu quero abordar. Jonas, ele profere a palavra que ele tem que proferir, e ele se retira da cidade e vai para uma colina alta esperando que a destruição desabe sobre os ninivitas. E ali ele faz um abrigo para ele e fica ali, observando a cidade. Só que ele está com o coração pesado, ele está irritado. Por que ele está irritado? Porque os ninivitas são um povo extremamente brutal na leitura dele. E esse povo brutal, que deveria tecnicamente praticar o arrependimento, para ele era um povo de pessoas que castigaram a sua nação, que castigavam nações vizinhas, eram pessoas que não retinham os valores que Deus tinha em mente, que promoviam guerras, era um povo beligerante, um povo que promovia muitas guerras, um povo que promovia, portanto, muito sofrimento, e por conta disso Jonas achava que esse povo deveria ser punido. E Deus, aparentemente, por não destruir a cidade, por não cumprir aquela promessa, ele parecia ter decidido poupar Nínive, parecia ter decidido se apiedar de Nínive. E aí Jonas, revoltado, fica contemplando a cidade. Deus pergunta a ele, mas você tem causa para estar tão furioso? Ele fala, eu tenho causa para estar furioso porque você não vai punir os ninivitas. E aí durante a noite Deus faz crescer uma árvore para fazer sombra para ele no deserto, já que estava muito calor o lugar onde ele estava. E daí no dia seguinte, ao longo do dia seguinte, ele se abrigou na sombra dessa árvore e ficou feliz com Deus. Só que daí durante a noite subsequente, como a gente bem lembra, Deus fez com que a árvore definhasse, e daí no dia seguinte ele ainda mandou um vento bem quente sobre Jonas, e o Jonas quase desmaia de tanto calor. E aí o Jonas fica revoltado. E ele fala, Deus fala para Jonas, por que é que você está tão revoltado? Ele fala que é justamente por causa da árvore. E aí Deus diz para ele, quer dizer então que você sente pena dessa árvore, que você não criou, que você não fez crescer, que não é obra sua? Por que então eu não deveria sentir pena dos ninivitas que não têm noção do certo e do errado? Essa mensagem ela tem um peso muito grande. Pensem, por exemplo, no que hoje em dia nós vivemos. Olhem em volta de vocês e vejam quantos crimes não acontecem, quantas barbaridades não são cometidas pelo homem. Quantas vezes nós não vemos as pessoas abandonando o bom caminho só pelos pequenos prazeres da vida? Quantas vezes nós não vemos as pessoas mentindo, atraiçoando,
para caírem em vida de devassidão, para caírem em vidas que elas acham que vão ser prazerosas ou trazer resultados para elas? Quantas vezes nós não vemos crueldade deliberada das pessoas, a maldade das pessoas? Quantas vezes elas não mentem para a gente? Quantas vezes não nos enganam? Quantas vezes não abusam da gente? Essa é uma mensagem que eu acho extremamente bonita, porque geralmente quando esse tipo de coisa acontece, a gente fica revoltado, o coração ferve, ele fica doído. Quando a gente vê, por exemplo, a gente lê em notícias de jornal, um sujeito que mata o outro por conta de uma antena uma antena velha de televisão, um outro que agride o próprio filho, um outro que ataca a esposa, que ataca o companheiro, uma pessoa que envenena a outra por qualquer razão, uma pessoa que pelo vício vai lá e destrói a própria família, uma pessoa que por ser alcoólatra bate nos familiares. Isso revolta a gente, é óbvio que revolta, é injusto. E Deus nos deu essa impressão, ele marcou na gente através do Espírito essa necessidade, essa busca incessante pelo certo, pelo bom, pelo justo. Só que essa busca, ela não pode ser uma busca cega para aquilo que Deus entende como sendo a necessidade de piedade. E é essa parte que eu acho bonita nessa história. O que Deus está dizendo para Jonas é: se você se apieda da planta, por que eu não posso me apiedar daquilo que eu criei, desses milhares de pessoas que estão lá sem noção do certo e do errado? Por que eu não posso querer ensiná-los? A lição que ele está dando é uma lição muito curiosa, porque demonstra efetivamente por que ele escolheu Jonas para essa tarefa. Jonas foi escolhido especificamente para que ele mesmo, enquanto trabalhasse o perdão para os ninivitas, enquanto desse o recado para os ninivitas, trabalhasse em si mesmo a possibilidade de perdoar crimes tão duros, tão difíceis, tão áridos, que o envenenavam. Isso é o mais interessante. Nós temos que sentir furor para buscar justiça? Claro que nós temos. Mas nós não podemos nos envenenar com o lado ruim da coisa. Nós não podemos nos deixar envenenar com ódio. Eu quero entender, então, eu penso particularmente, que quando Jonas fugiu, lá no primeiro momento, quando Deus exigiu dele que fosse fazer profecia entre os ninivitas, Jonas não fugiu porque ele estava com medo dos ninivitas, ele fugiu porque ele estava com raiva. Ele não queria a salvação dos ninivitas, como dizem alguns estudos, inclusive. Eu acho que isso é bem certo. Mas se ele fugiu então porque não queria que eles fossem salvos, isso foi então um ceder à raiva. E veja como a coisa se enraiza. Às vezes, a gente pode ter razões justas para sentir raiva, para ter esse furor. E aí a gente acha que a justiça é o nosso condão, que ela é a nossa responsabilidade. E ela não é. Pensem, por exemplo, nas consequências que nós temos hoje ao nosso redor, em virtude dessa preocupação humana com a justiça que é distorcida, em virtude do ser humano querer fazer justiça quando isso é, na realidade, responsabilidade e atributo de Deus. E aí, por conta disso, nós acabamos perdendo essa possibilidade de cumprir com a tarefa que Deus nos deu. Isso é o mais grave. Achando que estamos muito certos, achando que somos justos, que estamos corretos, abandonamos outras pessoas, querendo que elas não sejam salvas, e negamos o comando divino em nossas vidas. Isso parece-me ser o grande ponto dessa quarta parte do livro de Jonas, e é justamente a coroação de sua história. Ele sofre, e ele precisa sofrer de alguma forma para que ele se depure da raiva que ele sente. Nós não podemos, através de um senso de justiça, tentar excluir pessoas ou tornar o nosso universo puro através do castigo. Primeiro, que isso não é nossa prerrogativa, não é nossa responsabilidade ou nosso direito. Isso pertence a Deus. Segundo, o nosso papel é sempre tentar trazer para junto e salvar pela educação, pelo trato que abraça as pessoas e as acolhe. Nós temos como dever mostrar o amor divino, a possibilidade que Deus traz de perdoar sempre, mesmo os piores pecados, a possibilidade de acolhimento eterno em Deus. Isso é o significado genuíno e verdadeiro de colocarmos Deus como nosso Pai e de sermos recebidos como
criaturas que foram adotadas como filhos de Deus. Eis aí então, dentro desse quarto livro, aquele momento mais estruturado em que nós vemos que quando Deus oferece uma tarefa desse teor, não nos cabe julgar, cabe nos obedecer. Mas o que é que Jonas deveria ter feito então? Se Jonas realmente acreditasse na salvação, talvez ele jamais devesse ter subido aquele monte para esperar a destruição da cidade. Talvez ele devesse ter ficado entre os seus muros. Talvez ele devesse ter ficado lá, tentando mostrar a palavra de Deus para os homens dentro dos muros da cidade. Talvez ele realmente tivesse tentado salvar esses homens, devesse tentar salvar esses homens. Não é essa, no final das contas, a lei que Cristo nos coloca, não é aquilo que nos é dito sempre, que amar uma pessoa que nos faz o bem é fácil, amar um amigo é fácil, difícil é amar um inimigo, difícil é amar quem nos faz mal, e esse é o dever do cristão, esse é o ponto diferencial da vida cristã, amar aquele que não está disposto a nos amar, amar aquele que não está disposto, às vezes, a amar Deus, e trazer essa pessoa para o amor de Deus e para o amor dos seus irmãos. Não é exatamente esse o ponto, afinal das contas? Então é essa a grande questão que surge quando nós falamos do quarto livro de Jonas. Afastar essa ira que acaba se tornando impura, mesmo que num primeiro momento ela nos pareça justiça, e deixar talvez às mãos de Deus a justiça em seu estado mais genuíno. E por fim, o que eu colocaria é que quando nós recebemos uma tarefa de Deus, evidentemente devemos cumpri-la sem perguntar por quê. Mas mais do que isso, quem é que pode saber se essa tarefa não vai mais nos fazer bem do que bem para aquela pessoa, em nome de quem nós cumprimos essa tarefa? Essa é a grande questão. É isso, irmãos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe a todos. Uma semana abençoada para todo mundo.